Bom, a ideia de falar aqui sobre o Manual do Usuário surgiu de uma conversa com o Renato Carmo. Ele comentou do evento e estar perto da academia é algo que eu acho que é muito válido para a jornalística. E, então é uma honra estar aqui. Faz tempo que eu saí, faz um pouquinho, alguns anos que eu terminei a graduação e sinto falta, é um ambiente muito legal. Então, sempre que tem uma oportunidade para voltar, interagir, falar com estudantes, com pesquisadores, professores, é sempre um prazer e uma honra. Ainda mais nesse caso que eu vou falar do meu trabalho, enfim. Eu preparei vou tentar compartilhar a tela aqui. Preparei alguns slides, uma coisa só para pautar a nossa conversa. Não sei se está aparecendo. Bom, isso está carregando aqui. Agora tem. Agora foi, né? Legal. É só um guia, assim. Eu saí da universidade faz algum tempo, mas não tanto tempo para esquecer que slides às vezes são meio chatos, né? Então não vai ser uma palestra com uma parede disso aqui em cada slide. É só um auxílio para a gente se guiar. Eu não sei quantos de vocês conhecem o Manual do Usuário, mas de qualquer forma, quem nunca acessou, não tem problema. A palestra vai ser, dá para acompanhar numa boa, e depois vocês acessam aí. Quem já conhece, vou deixar o link aqui no Notas Compartilhadas. Para quem já conhece, tem a vantagem de entender melhor o contexto e tal, mas, enfim. Até para colocar a página, eu vou começar a fala explicando um pouco do site, de como ele surgiu e tal. O nascimento do Manual do Usuário tem a ver com a universidade. Eu criei ele no final de 2013. Na época, eu tinha começado naquele ano minha segunda graduação em Comunicação e Multimeios, lá no interior, na Universidade Estadual de Maringá, a UEM. E nessa época eu era repórter do Gizmodo, da versão brasileira do Gizmodo. O pessoal foi muito legal do Gizmodo em adaptar a minha rotina à rotina acadêmica e tal, mas no final do ano eu estava sentindo muito peso, assim, de falta de tempo e tal, e como eu, até então, né, até antes de começar a universidade, eu morava com os meus pais, recebi o salário, não tinha muito no que gastar, tinha feito um pé de meia e pensei, por que não fazer o meu próprio site? Além de ganhar tempo, de poder gerenciar melhor meu tempo, seria uma oportunidade de fazer algo diferente, de acrescentar, assim, ao jornalismo de tecnologia. Naquela época, era bastante carente de coisas diferentes, assim. A gente sempre teve uma boa cobertura factual, né, de hard news, do que está acontecendo, de qual produto é lançado, mas faltava profundidade, assim, é algo que até hoje eu sinto que falta. Então esse foi o contexto que me levou a criar o Manual do Usuário. Era um site assim que eu, na época também eu tinha acabado de ter contato com uma ideia de slow web, que faz alusão ao slow food, né? Aquela coisa de você cozinhar sem pressa, com ingredientes selecionados e tal. Então essa coisa de slow web, de fazer não só um sites relacionados à internet de uma maneira devagar, assim, sem a pressão do tempo real, era muito atrativo, assim. Até porque no Gizmodo a gente publicava num ritmo insano, era, sei lá, 15 a 20 posts por dia. Era muita coisa traduzida do Gizmodo americano, mas ainda assim, né, é um volume bem grande. E aí eu fui fazer o manual, com essa premissa, slow web, meio período, né, porque tinha faculdade, e nesses primeiros anos de site, a minha ideia era fazer um negócio de profundidade, não tinha notícia, eu até brincava na época que o Manual do Usuário era o último site que ia dar as notícias, porque não existia muito esse compromisso em ser o primeiro a dar as coisas. Eu preferia esperar e refletir, analisar, pesquisar, para depois
escrever algo mais aprofundado. E embora hoje o site tenha notinhas, né, que ssão pequenos posts diários, eu acho que muito dessa lógica de slow web ainda está preservada nele e assim, tem as notinhas diárias, mas meu foco ainda é em reportagem, em coluna de análise, de opinião, uma coisa que não depende do dia a dia, assim, não é uma notícia hoje que eu vou comentar ela hoje, que eu vou publicar ela hoje. Eu levei o site nesse ritmo, dividindo com a faculdade até o final dela, no final de 2016. E logo que eu terminei, eu consegui um emprego num jornal aqui de Curitiba. E aí foi o que me trouxe aqui, né? Nesse período do jornal, eu mantive o manual do usuário em paralelo. Teve alguns meses em que eu fiquei afastado do site por uma questão de compliance, de exigência do jornal, mas depois a gente conversou, eu consegui trazer o manual para dentro do jornal, ele acabou virando um braço e eu me dividia entre o trabalho de editor do jornal e cuidando do blog. Aí no final de 2018 eu saí do jornal, na verdade fui saído, e enfim, eu pude finalmente, tive a oportunidade de me dedicar integralmente ao manual do usuário. Se você acompanhou aí até agora, isso eu já tinha o site 4, 5 anos, mas ele nunca tinha sido minha principal coisa, né, o que eu fazia. Nos primeiros 4 anos eu dividi ele com a universidade, depois nos 2 anos seguintes com o jornal, então era sempre um negócio de meio período, fazia quando dava e tal. Funcionava em alguma medida, mas eu sentia que era um potencial que não era explorado, assim. Eu ficava pensando, se eu pudesse me dedicar integralmente a isso, né, como é que funcionaria? E aí em 2019, bem no começo do ano, dei início a essa fase de manual do usuário em período integral, e foi algo legal para rever algumas coisas do projeto, algumas premissas e tal, reformular ele, e foi justamente nesse período em que eu reformatei o site para ter uma pegada menos mercadológica, no sentido de que ele já vinha numa transformação de afastar-se um pouco de produtos. No começo, sim, tinha muita de cobrir produto, celular novo, fazer review, análise de produto. Talvez naquela época fosse mais importante, né? Hoje é tudo meio igual, assim, mas com o tempo isso acabou ficando em segundo plano e outras questões mais importantes, que eu julgo mais importantes, mais urgentes, do tipo privacidade, ou as novas dinâmicas de trabalho que a internet, que a tecnologia habilita, o impacto social e político das redes sociais e das próprias empresas de tecnologia, essas questões passaram a povoar mais a pauta do manual do usuário. Foi uma transformação minha, pessoal, né, de dar mais valor a isso, ou reconhecer a importância disso. Não que eu tenha tido uma revelação, né, ou tenha sido iluminado que percebeu isso, acho que essa minha transformação e do manual do usuário também acompanha um movimento da sociedade que talvez ali a partir de 2016 passou a atentar mais a essas questões. Acho que 2016 foi um marco, assim, uma ruptura naquela ideia tecno-otimista, né, de que tecnologia era uma força inerentemente do bem, ou no máximo neutra. Eu acho isso uma falácia, mas isso ficou mais evidente, ficou mais explícito os impactos não tão positivos ou negativos que a tecnologia carrega. E então o manual do usuário refletiu isso de alguma maneira, de uma maneira bem, bem forte. E em 2019, nesse relançamento, dá para classificar assim, eu levei tudo isso em conta também no lado negócio, né? O manual do usuário, ele, dali em diante, eu estava apostando nele como meu ganha-pão. Teve o acordo da demissão, mas não ia durar para sempre. Então a minha ideia, a minha expectativa, ou o meu planejamento era, vou me dedicar a isso aqui, 1 ano, 1 ano e meio, enquanto minhas reservas me permitirem. Vamos ver se funciona, mas vamos ver se funciona do jeito que eu acho que deveria ser
certo, ou de um jeito que eu acho que eu me sentiria bem trabalhando. Eu não sei se tem que passar um slide já. Aqui é a carinha do manual do usuário, para quem não conhece. Então, aqui dá para ver já algumas dessas premissas que foram estabelecidas no começo de 2019. Se você entrar no site hoje, é isso que você está vendo aí no print. Não tem bloqueio de anúncio, mas é indiferente, porque não tem programática, anúncio do Google, esse monte de lixo que exibe uma publicidade supostamente mais relevante, mas em troca te rastreia, te monitora, fica sabendo, coleta seus dados sem você nem perceber. Essa era uma das premissas, né? Como eu cobri e até hoje cubro privacidade, seria um pouco hipócrita reproduzir no próprio site as táticas, enfim, os artifícios que a indústria utiliza e que eu critico tanto. Então, a gente não tem publicidade programática, não tem códigos do Google, do Facebook ou de nenhuma empresa de publicidade, e ele é limpo, rápido, carrega simples, não tem nenhuma coisa estranha acontecendo ali por baixo. Quando você entra no manuário, a única coisa que você entrega para mim é um dado de que você visitou, eu não sei nem seu IP, não sei quem você é, não quero saber também. A gente leva muito a sério, eu digo a gente porque hoje tem mais gente no site, mas a gente leva muito a sério essa questão da privacidade. Então essa era uma das premissas, e ao mesmo tempo, colocadas todas essas barreiras artificiais, barreiras que eu digo em relação ao que comumente se faz na indústria, né? Hoje qualquer site de editorial, de jornal ou especializado de notícia tem um monte de anúncio, tem um monte de código monitorando quem visita, e parece que é uma necessidade, mas a premissa era, vamos tentar fazer diferente, vamos ver se vira. Tá. E aí, um site diferente, tal, é legal, é a minha tentativa de ganhar pão, mas por que ele existe, né? O que alguém que chega no site, que acessa ali, por que alguém acessaria? Acho que essa é a pergunta correta. Tecnologia de consumo é um negócio, praticamente um universo à parte. Acho que essa era uma grande crítica que já vem de muito longe e que ainda é válida. Assim. Muitas vezes o pessoal da tecnologia às vezes se surpreende, porque em muitos casos não consegue pensar para além da própria tecnologia ou dos impactos. Acho que o maior exemplo disso são as catástrofes que acontecem por causa do Facebook e a reação dos executivos do Facebook, né? É quase uma reação, uma negação, assim, não, a gente não tem nada a ver com isso, e dali passa alguns meses, não, realmente a gente tinha a ver com isso, então demora um pouco para cair a ficha. E acho que o manual do usuário existe para tentar fazer o contraponto. Eu tenho uma ideia de que não existe jornalismo imparcial, por mais que uma publicação tente passar ou dar um verniz de imparcialidade na linguagem, na apresentação, a mera escolha do que cobrir já denota uma inclinação. Então, o manual do usuário existe para contrapor o que é comum na imprensa de tecnologia brasileira. Assim, eles fazem um ótimo, acho que a nossa imprensa faz um trabalho bem bom de produto, mas acaba restrita a isso, sabe? Incorre nesse mesmo pecado que boa parte da indústria comete, que é não enxergar o todo, ou não considerar, ou, enfim, por qualquer motivo, descartar os impactos menos óbvios, né, que a tecnologia acaba tendo hoje mais e cada vez mais. Veja nós aqui, né, usando tecnologia para nos comunicarmos em meio a uma pandemia, mas não só por causa da pandemia, acho que desde antes a influência de celulares, de redes sociais, de aplicativos de mensagens vem crescendo, e a tendência é que isso cresça mais. Então, acho que esses pequenos contrapontos
grandes também são bem-vindos, mas mesmo os pequenos contrapontos como o manual do usuário acabam tendo um papel importante. E assim, quando isso entra na tua cabeça de que é preciso fazer esse contraponto, é muito difícil tentar trabalhar de outra forma, né? Ainda mais tendo toda a liberdade que ter o próprio negócio, que no caso é o manual do usuário em relação a mim, proporciona. Porque eu faria diferente? Ganharia mais dinheiro? Provável, mas sei lá, acho que tem outras coisas mais importantes em jogo que dinheiro, e ganhando ali o básico para a gente sobreviver tá massa. Para suportar toda essa operação, é importante que a gente consiga, isso vale para qualquer coisa, né, para qualquer negócio, que consiga transmitir os valores para o público-alvo. Então, esses 4 que estão aparecendo aqui na tela, eles foram fruto de uma reflexão que eu fiz junto com leitores e com os apoiadores assinantes do site. Eu não sei se foi ano passado ou 2019, mas enfim, foi uma campanha de fomento a novas assinaturas, em que a gente destacou quais são os principais valores do manual do usuário. E eu acho que esses 4 itens conseguem resumir bem. A gente tem uma comunidade muito forte, isso é muito visível nos comentários. Esse comentário de site tem uma fama péssima. Também sou vítima, às vezes, de clicar sem querer nos comentários de um portal, quase uma Chernobyl ali em cada matéria. Mas os comentários do manual do usuário são bem legais, assim, o pessoal é respeitoso, tem discussões interessantes, algumas das vezes acaloradas, mas rola um respeito e são bastante proveitosos, e isso não é por acaso. A gente dá um foco muito grande em cuidar dessa comunidade, né? Acho que é muito parecido com uma planta. Você tem que cultivar, tem que cuidar, podar às vezes, aguar. Então, se hoje a comunidade do manual do usuário é tão saudável, é porque ela é cultivada. O outro valor que a gente tem é a opinião. Então, nunca tive nenhuma pretensão de me mostrar imparcial ou de botar panos quentes em qualquer coisa, e isso é especialmente importante quando você cobre tecnologia sem o objetivo de agradar a indústria. Existe um assédio muito grande das grandes empresas de tecnologia em cima das publicações especializadas. E eles têm ferramentas muito convincentes para fazer essa pressão. Então, acesso a produtos, acesso a executivos para entrevistas. Agora não tem isso, mas viagem acabou virando press trip, né? As viagens para eventos acabou virando uma moeda de troca. Então, tipo uma Samsung da vida, uma Apple, elas fazem eventos em Nova York, na Califórnia, e aí leva 5 publicações brasileiras com tudo pago, nos melhores hotéis, restaurantes super legais, e não dá para levar todo mundo, né? Quem eles levam? Quais os critérios? Não tem nenhum critério objetivo. Isso é fruto de relacionamento. E aí isso acaba influenciando, de uma maneira ou outra, isso influencia na maneira como você cobre. E aí, sei lá, não dá para generalizar, mas eu já presenciei muitas vezes publicações tirando o pé porque poderia chatear uma grande empresa e sofrer retaliações, e no manual do usuário, sinceramente, eu estou cagando para viagem ou qualquer coisa desse tipo. Então isso dá um poder de barganha para nós gigantesco, assim. Eu recebo, as assessorias são profissionais em larga medida. A assessoria é quem faz a intermediação, né, entre as empresas e os veículos jornalísticos. Então elas continuam mandando comunicados, novidades. Quando eu preciso entrevistar alguém, geralmente consigo, mas não me furto de bater, assim, se tem uma denúncia, sei lá, veja, tem isso, o que a empresa diz? Sem receio de que a empresa vai me retalhar, porque não tem o que retalhar. Então, isso acaba sendo bastante valioso aí numa cobertura mais incisiva, né, mais anticonsumista. A privacidade, acho que eu já falei bastante ali no começo, é um valor que a gente tem na mais alta prioridade, assim. Acho que esse assunto em especial
vem numa crescente gigantesca, e isso vai ficar mais e mais importante. A gente já vive, né, numa sociedade bastante vigiada e os efeitos disso já são sentidos, só tende a piorar. Então, ter essa atenção, ter esse foco e fazer esse exercício de ter um negócio focado em privacidade, muito legal, você dorme com a consciência tranquila. E a transparência, que eu acho que está ligada um pouco com os outros valores, no sentido de que tento não esconder o que for possível, assim. Quem apoia o site, por exemplo, recebe todo mês uma newsletter especial com bastidores, estatísticas, contabilidade. Quem apoia o manual do usuário sabe quanto eu ganho, ou quanto eu não ganho, dependendo do mês. Então, acho que esses valores resumem bem o projeto. Tudo isso passa, assim, uma coisa que está sempre em mente, né, no dia a dia, na real, né? Tanto lá atrás, quando comecei a reformatar em 2019, e antes também, quanto no dia a dia, é para quem eu escrevo. E aqui eu acho que há uma outra distinção, um outro diferencial do Manual do Usuário em relação às outras publicações de tecnologia. Porque eu tento escrever para todo mundo. Não que os outros sites não tentem, mas eu acho que fica muito evidente assim que tem públicos, ou esses sites têm públicos específicos em mente. E geralmente são de dois tipos. Um é o cara que é aficionado por tecnologia, que, sei lá, vai comprar um celular, sabe o modelo do processador do celular, ou qualquer bobagem assim. E outro é o cara de mercado, que investe, que quer saber das últimas startups, rodadas de investimento e tal. São dois públicos que precisam ser atendidos, mas ao mesmo tempo eu acho que essa abordagem acaba excluindo uma fatia muito grande do público. Eu penso assim, nos meus amigos, em familiares, quando eu escrevo, do tipo, importa saber isso? Ou até que ponto esse assunto é relevante para mais gente, né? Então, e do ponto de vista do usuário, acho que isso é muito importante, porque uma mesma notícia pode ser dada de diversas formas. A gente pegar, por exemplo, o Natal das publicações de tecnologia, que é setembro, quando tem um anúncio novo do iPhone. Pode ser o iPhone mais bobo, sem novidade do mundo, mas gera um tráfego absurdo. E assim, a maioria dos sites geram receita com publicidade programática, dependente de tráfego. Então, os caras publicam a rodo e tem muita audiência e faturam muito dinheiro. Então, setembro tem isso. Você pode falar, o iPhone novo tem isso e aquilo e tal, mas existe uma série de outras questões que acabam ficando em segundo plano. Tipo, ok, o que mudou? É tão relevante assim que justifica alguém que comprou um iPhone ano passado ou ano retrasado ou, sei lá, 3 anos atrás trocar? Quais os impactos disso, né? Acho que o celular hoje não, é o produto de tecnologia mais bem sucedido da história. E a gente continua trocando, já faz 15 anos que existe esse negócio nas nossas vidas e a gente continua produzindo, comprando e descartando celular num ritmo assim, literalmente insustentável. Então, até que ponto isso é levado em conta, né? Ou no próprio marketing das empresas, eu citei o iPhone, a Apple é famosa por ter um discurso supostamente ambiental, de a gente usa materiais recicláveis e tal. Ótimo, legal, é super válido, mas e o incentivo à troca, né? Tem tantas outras questões mais importantes. Essa troca exagerada, num ritmo muito célere, o lobby e as decisões de projeto dos produtos contra o direito de reparação. Então, às vezes você quebra a sua tela do celular, você não consegue trocar sozinho, aí você vai na assistência, o preço de um celular novo. Essas questões são mais importantes do que o iPhone novo em si. Mesmo no manual do usuário eu não consigo escapar de não cobrir isso, mas ali é colocado no devido lugar, assim, dentro dessa perspectiva anticonsumista. O contraponto do manual, acho que o principal aspecto do contraponto que o manual do usuário faz é aqui, na agenda anticonsumista, na agenda, acho que daria até para dizer anti-mercado, porque a lógica de mercado, ela é inerentemente antiambiental. E
pró-consumo, né? Acho que a roda só continua girando se a gente continuar consumindo, e você se opor a esse discurso choca as pessoas. É relativamente comum, né, alguém que não conhece o site chegar lá ou ficar fascinado com essa abordagem, ou achar muito louca, e daí, bom, chamar de site comunista, sabe, umas bobagens assim, como se a preocupação com o meio ambiente fosse uma pauta comunista. Nem sei se é, mas enfim. Eu também não sei nada, não sei muita coisa de comunismo, mas acho engraçado, né, que tem essa acusação. E isso perpassa toda a cobertura. Novamente, não é que eu me furte, não é que o manual do usuário se furte de abordar esses assuntos, de cobrir essas empresas. Pelo contrário, a gente cobre Big Tech, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook, mas cobre com esse outro olhar, né, com esses outros valores em jogo. É como se fosse uma lente, assim. Então, você tem a lente do mercado, que é a padrão, e que muita gente confunde com normal. Já ouvi muito disso, né? Mas é assim, né? É natural que seja assim, sei lá. Não sei de onde veio esse conceito de naturalidade, mas muitas vezes é confundido com natural, com imparcial. Então, qualquer coisa que destoe desse discurso mais hegemônico acaba causando estranhamento, o que só reforça a necessidade desses contrapontos. Eu sei que está no título da palestra, né, talvez esse fosse o ponto mais importante, mas pensei em dar esse geral no manual do usuário, porque uma coisa depende da outra. Acho que não tem como falar dessa parte da pauta sem explicar as outras do site. Isso poderia acabar gerando uma espécie de dilema. Tudo bem, o site tem uma agenda anticonsumista, o menor consumo implica em menor geração de receita, né? Muitos segmentos do mercado dependem desse consumo, e aí isso gera a pergunta inevitável, que é como o site se financia. Como eu disse lá atrás, não é por publicidade programática, que eu acho que é um problema. Hoje o site tem 4 meios de financiamento. O principal deles é a assinatura de alguns leitores. Não é uma assinatura excludente, do tipo, não tem paywall, não tem conteúdo fechado. A gente vive uma crise, né, de informação, de narrativas, como dizem hoje. Então, nunca foi do meu interesse fechar conteúdo, assim. As assinaturas existem, elas têm alguns benefícios em troca, mas nada relacionado a conteúdo. Quem apoia o site tem acesso a esses bastidores dos relatórios mensais e uma outra coisa, sorteio de livro, acesso a um grupo do Telegram, umas coisas assim. Mas o conteúdo é sempre aberto e, felizmente, assinaturas até hoje representam a maior fatia da nossa receita, mais ou menos 50%, aí já faz um bom tempo. Eu acho que esse é o meio mais saudável que tem. Idealmente seria só assinatura, mas não é possível, e as outras fontes de receita acabam gerando oportunidades legais. Vou passar rapidamente pelas demais, para a gente não se alongar muito. A outra são anúncios, não programáticos, mas são anúncios negociados diretamente com as empresas e que são veiculados seguindo todos esses princípios do manual do usuário, no sentido de que eles não capturam dados dos leitores, eles são transparentes. Tem um no site rodando agora, inclusive. Qualquer pessoa que chega e bata o olho vai saber que é um anúncio. Também não faço nenhuma questão de esconder. É mais difícil vender assim, muito mais difícil. No programático você nem precisa vender, né? É automático. Mas tem dado resultado. A gente, sei lá, faz 1 ano e meio que não passa um mês sem um anunciante. E no arranjo atual, um anunciante por mês já ajuda, já é o suficiente para a gente dar uma respirada. Ainda não fechamos no azul, mas já dá para continuar a coisa sem receio de ter que fechar as portas no mês que vem. Também temos afiliados de lojas, esse eu não gosto, mas né, tá lá, de Amazon e Magazine Luiza. No podcast semanal, eu e a Jaqueline Laflufa, que é a co-apresentadora, a gente dá dicas culturais, e quando é livro eu coloco um link
da Amazon, da Magalu e da editora. Eu brinco com os leitores que é uma oportunidade de equilibrar o karma se você for comprar na Amazon, porque você deixa o Jeff Bezos mais rico, mas ao mesmo tempo ajuda a financiar o manual do usuário sem colocar a mão no bolso. Mas se tiver a opção, inclusive eu coloco isso em algumas páginas, compre da livraria local, compre direto da editora, muito mais saudável. Fico feliz em abrir mão dessa fonte de receita. E por último, que é a mais recente, uma fonte que a gente tem começado a explorar, são parcerias editoriais com outros sites, que eu cedo o conteúdo para que eles publiquem primeiro, depois publiquem no manual e, enfim, essas outras... Os sites acabam pagando por esse privilégio ou por esse direito, né, de publicar antes e ter o nosso conteúdo. Hoje existe uma parceria firmada com o Labs News, que é o braço editorial do Ebanks, o nosso unicórnio aqui de Curitiba. Tem outras duas parcerias do tipo que estão sendo negociadas neste momento, com chances de serem fechadas agora em setembro, e esse canal de receita, a exemplo das assinaturas, é muito legal porque gera previsibilidade. Então, dá para ter uma ideia de quanto vai entrar de dinheiro no próximo mês, e isso, putz, dá tranquilidade, né? E para quem não conhece, ou para quem conhece superficialmente, eu vou terminar aqui nosso papo com um breve jabá, assim, do que eu falei tanto, mas não, faz isso, faz aquilo, mas se você entrar lá, o que tem, né? O que tem de tão legal ali que justifica toda essa conversa aqui? É um site simples, é um site jornalístico, mas com um viés opinativo. Todo dia eu publico notinhas, que são posts curtos comentando noticiário. Não tenho a intenção de reescrever toda a notícia, sabe? Uma coisa legal do modelo de financiamento do manual do usuário é que não tem esse incentivo pernicioso de gerar tráfego. Assim, eu nem olho o analytics do site, eu só olho no fim do mês e ele só existe por causa dos anunciantes, né? Eu tenho que falar, você quer falar aqui com 100 mil pessoas, então tem que ter alguma coisa mostrando, provando que tem 100 mil pessoas entrando no site. Mas não tem nenhuma pretensão do tipo, então essas notinhas são só prompts ali para a gente conversar nos comentários e para informar mesmo. Cada uma delas tem um link para uma fonte, ou a fonte primária, ou uma repercussão em outra publicação, um jornal, qualquer coisa do tipo. Isso é todo dia. Quinta-feira é mais ou menos o horário nobre assim, do Manual do Usuário, é quando eu publico a coluna de opinião semanal, as reportagens que a gente tem, o Tecnocracia, que é um podcast / coluna que a gente publica no Manual do Usuário. Ela é feita pelo Guilherme Felice, da Novelo Data, ex-jornalista. Enfim, e quando dispara a newsletter, que traz esses destaques e outras coisas, indicações de leituras e outras coisas assim. Um resumo do site durante a semana, mais indicações de leituras em outros sites. Aí na sexta tem o Guia Prático, que é o podcast mais quente, que eu e a Jaque apresentamos. A gente fala de algum assunto que está em voga, às vezes alguma notícia da semana, mas ou não necessariamente, pode ser um assunto que está rolando aí tem algumas semanas, alguns meses, e é mais bate-papo. Eu e a Jaque, a gente tem discordâncias assim, em alguns pontos tangenciais. Acho que a gente concorda muito em pontos basilares, fundamentais, mas tem discordâncias que tornam o papo muito interessante às vezes. Então é uma dinâmica que funciona bem. E no sábado tem uma outra edição da newsletter que eu comecei a mandar esse ano, que é uma listagem de links e curiosidades que eu acumulei ao longo da semana e acabaram não virando notinhas. Então eu juntei tudo e escrevi ali, compilei, sei lá, dá 2, 3 minutos de leitura, mas se você quiser pode clicar em cada link e ver, né, tem vídeo, curiosidades e tal, e que acabou sendo assim, uma surpresa, porque teve uma recepção ótima. Tem gente já que me abordou e falou, gosto da newsletter, como se fosse a única coisa do site. Mas é bom quando isso acontece, né? Ter esses tentáculos assim que agradam partes específicas do público. Porque uma grande dificuldade nossa é chegar no público. Esse é um perrengue de ser um site pequeno, que não investe em marketing, nem nada.
Não porque não posso, mas porque não quer. Mas ao mesmo tempo não é como se eu não quisesse ser lido, né? Eu adoro ser lido por mais gente, quanto mais gente, melhor. Só não quero entrar nesse jogo, assim, de Facebook e Google, porque, sei lá, acho que não, pra mim não me interessa, eu estaria jogando com o inimigo. E esse é o manual do usuário. A gente tem presença em algumas redes sociais, no Telegram, no Twitter e no Mastodon, tem a newsletter, temos vídeos, infelizmente são publicados no YouTube, mas também são replicados no site, para quem não gosta do YouTube. Mas tudo isso está concentrado no site. O manual do usuário é um negócio deliberadamente meio antiquado, assim. Antiquado, eu digo no sentido do status quo, né? Que hoje tem um site, sei lá, um blog ainda, algumas pessoas classificam o manual do usuário como um blog. É uma coisa, olha só, um blog, igual aqueles que existiam nos anos 2000 e tal. Mas eu tenho orgulho do manual do usuário ser um site bem raiz, bem acessível, qualquer um chega, qualquer um consegue ler. E no geral, acho que para resumir, terminar minha fala assim, o manual do usuário me permite, é um privilégio, mas ele me permite produzir o site, criar o site que eu gostaria de ler. Eu sei que isso sim está totalmente fora de moda, né? Hoje todas as decisões, as mínimas até, o tamanho desse acordo, desse botão aqui, são data-driven, são orientadas por dados, por testes A/B e tal, mas não tem nada disso no manual do usuário. É literalmente o site que eu gostaria de ler e, felizmente, não surpreendentemente, acabou que é um site que muito mais gente também gosta de ler e a gente tem caminhado assim, espero que continue caminhando por muito tempo. Eu não sei se o que eu falei aqui está dentro das expectativas, espero que sim, mas agora eu deixo aberto a quem tiver alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Eu gosto muito de falar de tecnologia, de falar do manual do usuário,